Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens, nós estamos começando mais uma leitura juntos e desta vez é A Menina no Escuro, da Kerry Maxtian, lançado pela Faro Editorial. Como é de costume nos nossos vlogs de leitura, eu já comecei, eu estou na página 50 e tenho que dizer pra vocês que o livro já começou com tudo, assim, já aconteceram muitas coisas e a gente ainda tá no capítulo, sei lá, 10. No primeiro capítulo a gente tem a Morgan. A Morgan é uma mulher que tem 3 anos, que a filha dela está desaparecida. A filha sempre foi uma adolescente muito querida, só que no ensino médio ela começa, né, a se afastar dos pais, começa a andar com companhias que os pais consideram que não são tão boas. E depois de um desentendimento entre mãe e filha, ela fala que vai embora. Só que essa menina nunca mais dá nenhum sinal de vida. A mãe acha aquilo muito estranho, ela acha que em algum momento ela voltaria. A polícia até recebe como um desaparecimento, mas acaba descartando a hipótese porque essa menina foi embora de livre e espontânea vontade, ela levou todas as coisas e falou, ela verbalizou que estava indo embora. Então essa mãe fica ali na esperança de ver essa filha de volta. Aí a gente tem a Sharon. A Sharon, ela é uma mulher que ela tá aposentada, a filha dela é advogada, tá fora da cidade, então ela tá morando sozinha. E um determinado dia, quando ela vai tirar foto do eclipse, ela acaba percebendo que a vizinha, que supostamente só tem um filho e um marido dentro de casa, tá com uma criança ali fazendo serviços e parece meio estranha aquela situação. E aí ela fica se questionando se aquilo realmente é estranho, se é coisa da cabeça dela. Ela acaba tirando uma foto e registrando aquela situação. E passa. A filha dela no dia seguinte pede para ela receber a Nick, que é uma moça que viveu em lares temporários durante a vida e que tá sem lugar para ficar. Então ela quer ajudar essa moça a reconstruir a sua vida e ela pede ajuda pra mãe. E as duas vão ficar ali juntas, a Nick tentando, né, restabelecer a sua vida. E a mãe, a Sharon, vai acabar comentando com a Nick essa questão. E a Nick também vai achar estranho, mas fala que ela não tem como tomar nenhuma atitude porque ela não tem provas. Então, até mesmo agir precipitadamente numa situação dessas, onde uma criança supostamente está sendo explorada, pode acabar agravando a situação e não ajudando. E a Nick, ela fala com propriedade porque ela já passou por muitos abusos, ela já passou por muitas coisas, pelo que dá a entender. Ela ainda não contou, não verbalizou nada, mas é o que dá a entender. E também tem a perspectiva dessa família que está com essa criança, que realmente é uma criança que está numa situação análoga à escravidão. E, assim, já deu um aperto no peito em relação a essa criança. A criança é a Mia. Ela tem mais ou menos ali uns 7 anos. Ninguém sabe ao certo a idade dessa criança, porque ela foi levada pra lá e ninguém conta. E essa família explora os serviços dela, mantém ela trancada num porão enquanto ela não está trabalhando. E não deixa que ninguém saiba da existência dela, obviamente por, né, questões legais. E até então foram esses 3 núcleos que apareceram no livro, no capítulo 10, como eu disse, eu fui até a página 50, mais ou menos uns 20% da leitura. E já deu pra sentir que tem muita coisa ainda pra vir por aqui. Primeiro, essa questão, né, da situação análoga à escravidão, como ela vai ser tratada no livro. Segundo, como a história dessas personagens vão se interligar, porque da segunda e da terceira personagem eu até entendo. Mas da primeira, eu fico me questionando qual vai ser a relação dela com toda essa história. E eu consigo pensar em várias possibilidades. Então isso... E todas elas muito boas. Então, assim, isso me deixa muito curiosa. E assim que eu for lendo mais, eu venho comentando com vocês. Eu acho que agora eu devo chegar até a página 150, fazer um update, vir comentar. E depois eu volto pra finalizar, porque assim eu acho que eu consigo comentar bastante do livro sem dar spoiler. E aguçar a curiosidade de vocês um pouquinho. Enfim, vou ler mais um pouco e depois venho comentar. Mas as expectativas já estão altíssimas, porque as 50 primeiras páginas foram incríveis. Bem, passando para atualizar o nosso vlog de leitura de A Menina no Escuro. Como eu falei com vocês, cheguei até a página 154 ontem e aconteceu muita coisa. As histórias agora finalmente estão se interligando e uma das minhas teorias estão fazendo sentido. Eu acho que vai ser ela que vai ser aplicada aqui no livro. E assim, o suspense em si
ele não é o foco principal do livro, sabe? Porque até mesmo porque ele é um thriller psicológico. Mas eu acho muito importante mencionar que o desenvolvimento dos personagens, a forma como o autor está tecendo a trama, tem sido muito interessante e envolve bastante o leitor, sabe? Faz com que a gente fique querendo saber o que vai acontecer, que a gente vá virando as páginas em busca de respostas, sabe? Pra ver até onde tudo isso vai dar. Outro ponto que eu tenho gostado bastante é a construção dos personagens, o pano de fundo deles, a forma como eles são bem construídos, como eles são muito coerentes com tudo que eles fazem, com tudo que eles representam aqui dentro da história, sabe? Então, tem sido uma leitura muito boa. Muitas coisas acontecendo que eu já não posso mencionar porque seria um spoiler, mas acho que vai deixar os leitores do gênero bem satisfeitos. E agora eu volto quando eu terminar a leitura e conto pra vocês meu veredito final, se eu achei que o desfecho valeu a pena, se eu gostei realmente da história, enfim, mas já adianto que eu tô amando a leitura e que tem sido muito envolvente, assim, eu acho que é o ponto principal. As temáticas que vêm sendo trazidas e o envolvimento que elas trazem do leitor com a história e com o enredo, enfim. Bem, pessoal, passando para terminar o nosso vlog e para finalizar a minha opinião sobre A Menina no Escuro, que eu fui lendo e comentando com vocês. E bem, tenho alguns comentários a tecer, e o primeiro deles é que eu achei muito interessante a forma como a autora trouxe a temática central, como ela intercalou ali as narrativas, como ela desenvolveu os personagens que ficaram muito coerentes e muito condizentes com tudo que eles apresentam ao longo da trama, sabe? Então isso foi um ponto que me ganhou muito e que eu achei muito interessante. Inclusive, vários dos pontos aqui me lembraram um pouco aquele podcast da Mulher da Casa Abandonada, como a situação toda foi tratada, a questão da pessoa que escraviza estar achando sempre que ela é uma salvadora, que sem ela aquela pessoa não teria isso ou não seria daquela forma, sabe? E eu achei que a autora trouxe isso de uma maneira muito interessante e muito factível, assim. Então foi um ponto super positivo da trama. E dito isso, eu acho que dá pra sentir que eu gostei bastante da trama, que foi um livro que me enredou, que me ganhou muito. E de fato foi uma excelente leitura, mas eu tenho algumas ressalvas pra fazer em relação a ela, para que as pessoas não criem expectativas erradas. A primeira, esse aqui não é um livro com grandes reviravoltas. É uma trama mais linear, que você tá acompanhando ali essa família com essa criança dinâmica que nos é mostrada. De início a gente acha que a gente vai ficar no suspense em relação a isso, mas não, todos os pontos são mostrados. A gente tem a relação da pessoa que passou por lares adotivos, né, lares de acolhimento, e que sabe o peso daquilo ali e que traz isso pra sua vida e pra sua história, e que carrega traumas disso na sua história. Então, assim, são pontos que vão sendo muito bem trabalhados, mas que não geram grandes reviravoltas na trama, exceto no final, que a gente realmente tem um plot twist e tudo mais. Mas eu acho importante mencionar, porque geralmente a pessoa pega um suspense e se não tiver cheio de plot twists, vai ficar achando que a trama é ruim, que a trama é fraca, mas não. É uma trama muito boa, só que não tem essas questões de reviravoltas, como eu já disse. Eu diria facilmente que é um livro ótimo pra quem quer começar a ler o gênero, porque ele traz uma temática interessante, ele aborda de uma forma muito envolvente, mas ele não é um livro que traz um impacto muito grande pro leitor, sabe? Ele não é aquele livro que você termina com mal-estar, que você vê diversas cenas que são muito gráficas, sabe? Isso você não encontra aqui. Então, se você tá procurando um livro pra começar a ler o gênero, eu acho que essa aqui é uma excelente pedida. E a minha última ressalva é em relação ao final. Porque, assim, eu achei que o final ele foi muito bem amarrado, eu achei que fez sentido diante de toda a construção que a autora fez, mas que eu queria pelo menos um epílogo a mais desenvolvendo a parte jurídica, as consequências de determinados personagens, sabe? Não era
com certeza, assim, o objetivo da autora, mas eu, como leitora, senti falta disso. Pode ser que você, lendo, não sinta, porque eu acho que varia muito de leitor para leitor, experiência para experiência. Mas, na minha opinião, eu senti falta de algo a mais no final, algo que complementasse essa parte das consequências. Enfim, eu acho que não é nenhuma questão do livro, é uma questão da minha experiência com a leitura. E quem já leu, eu gostaria de saber se sentiu a mesma coisa ou se foi comigo mesmo. E antes de terminar, eu quero ressaltar aqui que, como eu já disse, os personagens são muito bem construídos e teve um que me saltou aos olhos, assim, que chamou muito minha atenção, que foi o Jacob, porque ele é um personagem, pra mim, é o personagem de mais múltiplas facetas, assim, na história, sabe? Porque ele tá envolvido em diversos aspectos e muitas das vezes as contradições que são trazidas pra ele vão de encontro à personalidade, ao que ele acredita, mas ainda assim tem muitas pessoas envolvidas, pessoas que ele ama, e o medo de fazer algo e das consequências para as outras pessoas e para si mesmo. Enfim, é um personagem muito interessante que eu achei que no início da trama não traria nada e que me surpreendeu muito e muito positivamente, então acho que valia a pena mencionar este personagem e a forma como ele engrandeceu o enredo. E bem, pessoal, essa foi minha experiência com A Menina no Escuro, foi uma trama que me envolveu muito, gostei muito dos personagens, gostei muito do estilo da autora de narrar, de desenvolver todos os seus personagens, todas as questões, e espero encontrar mais livros dessa autora no catálogo da Faro, e com certeza vou me dispor a ler todos. E é isso, espero que vocês tenham gostado, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se ficaram interessados. Vamos conversar, ok? Essa é a parte com certeza mais importante pra mim, ter essa troca com vocês. Então cada comentário, cada curtida é realmente muito importante pra mim. Vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida. É isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.